Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao Osso Criativo. Eu tava um tempo sumido aí, mas estamos de volta aí e procurar ter uma frequência maior. Bom, a ideia agora seria o seguinte: estava pensando em montar uma playlist de resoluções da prova do Enem, a parte, claro, de ciências da natureza, a parte de física e química e exatas, né? A parte de matemática. Bom, eu vou começar aqui pela última prova, né? Seguindo aqui o modelo da prova amarela. E o ideal também seria eu começar por questões que são valorizadas pelo TRI. Ou seja, uma questão que é considerada fácil, né? A gente priorizar as fáceis. Essa seria a melhor estratégia. Para quem está fazendo prova do Enem, essa é a melhor estratégia. Só que, para quem precisa de mais pontos, assim, acima de 700 pontos, tem que priorizar tanto as fáceis quanto as médias. Isso dá em torno de 30 questões, 32. E aí, essa primeira questão, inclusive, é considerada uma questão média. E vocês já vão descobrir o porquê. Ela diz o seguinte, bom, espero que gostem do vídeo. Ela diz o seguinte, uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo que não depende do número de mochilas. Seria interessante grifar isso, né? Que não depende do número de mochilas, mais um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear aqui. De forma linear. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Aí ele quer o custo total em real, né, melhor dizendo, para a produção de 80 mochilas. Para quem está acostumado a ver resolução, quer resolver isso aqui atropelado, né, pensa que função afim, porque isso aqui é uma questão de função. Pensa que função afim é regra de 3, vai acabar errando esse exercício. Então, o que é o ideal? Você tem duas possibilidades para um tipo de questão dessa. Ou você é muito bom na leitura do texto, está muito atento lendo o texto, e aí você já vai identificar que somente fazer uma regra de 3 não resolve essa questão. Ou você sempre faz o modo mais seguro, mais certo, que é sempre em questões em que ele sugere que existe um crescimento linear ou tem uma lei que é baseada em algo linear, você sempre vai escrever a equação linear. Ou seja, você vai escrever uma função f de x igual a x mais b. Sempre por esse caminho não há dificuldade. Então poderia simplesmente resolver isso aqui, que é trivial resolver essa questão, mas você pensar o que está sendo pedido aqui é mais importante. Ou seja, se ele sugere que existe um crescimento linear e o mais importante aqui, que é o seguinte, ele fala que tem um custo fixo e um custo variável, é justamente a função afim. Por quê? Se fosse apenas o custo variável, esse termo era desconsiderado, aí você poderia usar a regra de 3 direto, porque só esse termo aqui configura uma função linear. Isso aqui configura uma função linear, que é desse tipo, ó. É uma função centrada na origem sempre. E aí a gente sabe que regra de 3 ela vem da proporção. E a proporção a gente sabe que são grandezas diretamente proporcionais e o gráfico é uma reta. E aí é um gráfico centrado na origem. Agora, se é uma função que possui um custo variável, isso aqui varia, porque depende da quantidade de bolsas, de mochilas. E tem um termo que não depende, ou seja, o B não depende da quantidade de bolsas, é o termo independente.
ele é justamente onde a função corta o eixo das ordenadas. É por isso que não tem como fazer por regra de 3 diretamente, né? Então, essa explicação de antemão, ela já esclarece muitas dúvidas, porque se você fizer por regra de 3, vai dar outra alternativa. E com certeza está aqui, uma dessas dentre essas alternativas aqui. Então, fazendo baseado nas ideias de funções, a gente sabe que é uma reta, né? F de x igual a x mais b. Vamos lá, pegando os dados do texto. Eu sei que para 30 bolsas, mochilas, né, eu tenho esse custo aqui, ó. Então, ó, F de 30 é igual a 1050. Agora, quando eu tenho 50 bolsas, ou seja, F de 50 bolsas é igual a 1650. Isso aqui já é suficiente para a gente montar nessa equação e resolver o problema. Porque isso aqui vira um sistema, né? Substituindo esses valores na nossa expressão original da reta, nós teremos o seguinte, ó. F de x, ou seja, F de 30 é 1050 igual. O 30 a gente sabe que é o valor de x, né? Então vai ser 30 vezes a, que é o coeficiente angular, mais o b. A mesma coisa para esse caso aqui, ó. Quando eu tenho 50 bolsas, o custo é 1650. O x é 50, repete o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá aí o sistema. Para quem está familiarizado com resolução de sistemas, ou até mesmo para quem não está, você pode simplesmente isolar uma das variáveis e substituir na equação de baixo, ou você pode somar as duas, né, que é um pouco mais rápido. Por quê? Porque eu tenho um coeficiente linear aqui sozinho. Então, se eu multiplico uma das duas equações por menos 1 e somo as duas, eu já consigo eliminar essa variável aqui. Então, multiplicar de cima por menos 1 e somar, né? Eu multiplico, ela vai ficar toda negativa. Quando eu somo, vai ficar 1650 menos 1050. Isso aqui dá o quê? Dá 600. Igual. Aí vai ficar 50A menos 30A. Fica 20A. Aí fica aqui, ó. Menos 1 vezes B dá menos B. Menos B mais B dá 0. Aqui resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, nós temos que o A passa dividindo, né? Está aqui multiplicando por A, passa dividindo. Isso aqui vai dar 30. Ou seja, nós descobrimos o coeficiente angular. Agora é só substituir o A em uma dessas duas equações e a gente descobre o B. Substituir na primeira, pode ser na primeira, tanto faz na segunda. Então, 1050 é igual a 30 vezes o A, que a gente acabou de descobrir que é 30, mais o B. 30 vezes 30 é 900. Aí o 900 passa para cá subtraindo. Está somando aqui desse lado. O ideal não é falar isso, tá? O ideal é você subtrair 900 dos dois lados. Para facilitar a ideia, a gente fala que isso aqui passa para esse lado. Então é 1050 menos 900 igual a B. Daqui a gente conclui que o B é 150, né? 1050 menos 900. E aí nós temos, ó, a nossa lei linear que ele sugere no texto é dada por 30 vezes x mais 150. É por isso que essa questão não dá para resolver por regra de 3 direto. Porque se você substitui o que ele quer no exercício, que é 80, se você substituir aqui, ó, aqui exatamente, né, por 30, vai dar uma dessas alternativas. No caso dá até a letra A, que você pega 30 vezes 80 dá 2400.
E aí não é a letra A, eu acredito que não seja a letra A. Então f de 80 vai ser igual a 30 vezes 80 mais 150. Isso daí fica 2.400 mais 150, que dá 2.550, que é justamente o item correto, né? A letra C. 2.550. O gabarito é esse, sugerido pela prova. Ok? Então, é uma questão que, claro, na hora da prova, você tem que fazer uma escolha, né? Sempre optar por regra de 3 não é uma saída. Não é uma saída. É a famosa pegadinha, né? Isso aqui, por isso que eu disse, é uma questão média. Porque se você tem que ter o conhecimento de funções, né, e abstrair do texto essa ideia. Porque se você simplesmente viu que função resolve por regra de 3, você acaba errando. Existem questões de funções que você resolve por regra de 3, mas esse aqui não é um caso. Quer ver? Você pode pegar aqui, ó, vou fazer de canto aqui. Fazer de canto, ó. Pode pegar qualquer um desses valores. A gente sabe montar regra de 3. Quem está estudando matemática no início usa bastante regra de 3, né? Que é a tal da proporção. Eu posso fazer assim, ó. 100 bolsas estão para 3.150. Assim como, né? 80 bolsas vai estar para o quê? Para x. Que é o que ele quer. Regra de 3, no meio pelos extremos. Cruz credo, tanto faz. Então, 100 vezes x igual a 80 vezes 3.150. X é igual a 80 vezes 3.150. Divide por 100, né? Está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu posso simplificar esse zero com esse aqui e esse com esse. Aí o x, ó, o x é 315 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 8 com mais 4 dá 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1, 25. Olha o gabarito aqui, ó. 2.520. E tem letra B. Só que se você for conferir o gabarito, você fala, marquei fácil. Essa questão você faz a regra de 3 em 1 minuto. Vai lá e marca a letra B. Aí no dia do gabarito erra. Você pode fazer a mesma coisa com esse valor e com esse, que vai dar outro gabarito. É por isso que eu estou batendo na tecla. E pela ideia de função é sempre o caminho mais seguro. Por isso que as pessoas acham que função é difícil, mas não é. Não é. Se ele falou que é um comportamento linear, é só você lembrar disso aqui, ó. Lei geral de uma função do primeiro grau. E aí o resto é fazer conta. O resto só fiz conta. A ideia acabou bem aqui. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. A partir dessa questão eu vou começar a trazer questões mais fáceis, pegando as fáceis, e depois vou aumentando o nível aí até as mais difíceis. Ok? Até uma próxima.